A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que nos acompanham do outro lado, sejam todos bem-vindos a mais um podcast no dia de hoje. Será um tempo de muita bênção pela graça do Senhor Jesus Cristo, pois estamos aqui acompanhados de uma figura digna para o tema de hoje. Fique ligado no nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos então saudar o nosso amado e convidado pastor Castela. Pai do Senhor, nosso pastor. Deus seja louvado, apóstolo Daniel. Amém, muito É uma obrigado. grande bênção estar aqui. Glória a Deus. Na verdade, vamos falar de um tema pertinente e agradeço mesmo o convite. E Deus seja louvado por esse tempo. Amém. Glória a Deus. Então, no dia de hoje, nós vamos falar sobre resiliência no cristianismo, uma resposta às crises do mundo. Fique ligado e queremos pedir a você que nos assiste, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações, assim o YouTube recomendará os nossos vídeos. E se existem alguns vídeos que estão no canal, você ainda não assistiu, convidamos você a assistir, a deixar o teu like, a comentar. E pela graça do Senhor, acredito que assim estará nos ajudando a crescer para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso pastor Castela, ele que é líder da Igreja Evangélica Vida Abundante, aqui na província do Ambo, a mesma que está localizada no bairro Bom Pastor. Glória a Deus. Então nós vamos dar a palavra ao nosso pastor. Seja bem-vindo mais uma vez. Acreditamos que é a primeira, mas não será a última vez. Nós, na verdade, conhecemos o apóstolo Daniel há longos anos, longos times. É, na verdade, um brada. Então, acreditamos que estamos em casa. Amém. E, pela graça de Deus, estando em casa, estaremos aqui sempre. E acredito que vamos falar ainda de temas diversos, pela graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então estamos a começar com esse momento de euforia, de alegria. Convide mais alguém que está distante para então esse grande dia. Nós vamos abordar um tema de grande relevância, porque como cristãos nós precisamos, na verdade, entender que a resiliência é um elemento muito importante para o cristão, porque sem ela acredito que desfaleceremos. Nosso pastor Castela, gostaríamos já, a teor de introdução, né, que nos falasse um pouquinho sobre o tema em causa. Glória a Deus. Deus seja louvado. É uma bênção grande falar desse tema. Amém. Também, na verdade, é um desafio, porque é preciso, né, passar por situações, Amém. né, na Amém. vida, para que, na verdade, tenhamos a capacidade ou a legitimidade de falar desse determinado tema. Amém. Glória Isso a Deus. aqui já nos lembra, né, do que aconteceu com Adão no Exatamente. Jardim do Éden. Né? Adão, vamos assim dizer, que é alguém que foi criado já mais velho. Não teve infância, Exatamente. não teve a adolescência. E Amém. quando veio a primeira tentação, não resistiu. Exatamente. Logo caiu. Mas segundo Adão, teve infância e aprendeu com a vida. E aquilo trouxe persistência. Quando veio a tentação, pela graça de Deus, ele venceu. Então, falar de resiliência no cristianismo é, na verdade, um desafio muito grande e uma resposta, né, às crises do mundo. É um desafio grande e é uma bênção. Amém. Na verdade, estar Amém. aqui a debater. Glória a Deus. Nosso pastor Castela deu já uma introdução poderosa ali quando falou sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. E Deus seja louvado por isso. Então, aí está, resiliência, né? Só para atualizar aos irmãos, né? Com base naquilo que o nosso pastor falou e naquilo que é a pesquisa que nós fizemos, percebemos que a resiliência, então, podemos defini-la como a capacidade de permanecer firme na fé, né? E é o que o nosso pastor falou, que Adão foi criado já adulto e na primeira instância acabou errando, mas o segundo Adão não. Então, para isso, nós queríamos perguntar ao nosso pastor, então, o que significa concretamente resiliência na vida cristã, né? Resiliência na vida cristã. Está à vontade, nosso pastor? Deus seja louvado, Deus seja louvado. Resiliência. O termo em si, ela se define. Amém. Resistir, como na verdade o nosso apóstolo aqui acabou
de falar. Glória a Deus. Então, a capacidade de se adaptar, né? E resistir e se recuperar diante de situações difíceis da vida, isso é resiliência. Então, mesmo podemos trazer no cristianismo. Então, no cristianismo é mesmo essa capacidade, essa força de resistir, porque Jesus foi bem claro a dizer, né, no livro de João, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Então quer dizer que uma guerra avisada Amém. não mata soldado. Então Glória quer a dizer que já Deus. fomos prevenidos que teríamos aflição. Então essa capacidade de viver a palavra de Deus em meio às aflições, isso é resiliência. Amém, amém. Glória a Deus. Nosso pastor falou de algo muito importante, né? Tudo é importante, mas alguma coisa que chamou minha atenção. O pastor disse que, como cristãos, devemos nos adaptar. Tem sido muito difícil, às vezes, como cristãos, nos adaptar nesse mundo, e como seres humanos, nós precisamos nos adaptar. Se não nos adaptarmos, ficaremos para trás. Gostaria que o pastor falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre a adaptação, porque há quem está no trabalho, há quem está em algum lugar, e ele não consegue se adaptar. Não consegue aplicar a sua... Um exemplo básico seria de Daniel. Daniel adaptou o seu tempo e tirava sempre aquele período de oração. Então, como abrir mais um pouquinho essa questão ali de adaptação? Glórias a Deus, glórias a Deus. Se na verdade olharmos para algumas lições que Jesus, né, nos passa, ou a palavra de Deus nos passa, assim está certo, a palavra é bem clara a dizer que na verdade devemos ser simples como a pomba. Amém. E devemos também ser prudentes como a serpente. Amém. Então, a serpente, na verdade, é prudente. Ela se adapta ao meio em que ela tiver. Ok. Eu lembro de algumas, né, passagens do livro de... Você sabe o quanto é uma serpente do Dr. Dag. Ok. Dag Muller, graças sim. a Deus, que é um livro que eu devorei e Amém. consegui perceber muito sobre as serpentes. Ok. Então, até lá no livro é um dos trechos que fala que a serpente pode conviver conosco durante muitos anos, nós sem saber que estamos a conviver com uma serpente. Ok. É uma capacidade de adaptação muito forte. Amém. Você está ali, ninguém está a te ver. Ninguém está a te ver. Uau, Ninguém tá a te ver. Que bom. E como cristãos, isso é importante, na verdade, aplicar nas nossas vidas. glória a Deus. Nem sempre temos de aparecer. Amém. Né? Nem sempre temos de estar na mídia, nos holofotes. Sim. Mas muitas das vezes estar diante de Deus e construir um altar secreto, porque, né, quando nós construímos isso, isso nos eleva. Amém. Isso nos traz, quando na verdade criamos essa intimidade com Deus, nos dá a capacidade, né, a sabedoria, como o Tiago fala, né, na verdade, ser tardio para falar, né? Sim. E aí também se irá, mas Amém. pronto a ouvir. Então isso tudo faz parte, está dentro do kit. Glória a Deus. Graças a Deus. Então é poderoso. Nosso pastor, gostaríamos de saber então, né, nesta senda, como é que a fé ou pela fé, né, somos ajudados, né, a resistir nos momentos difíceis, né, porque tem tudo a ver com momentos difíceis. Se fosse tudo fácil, acredito que não conseguiríamos, não estaríamos a falar desse tema, mas como pode nos ajudar em momentos difíceis? A fé nesse caso. Sim, a fé. Amém. Em momentos difíceis, porque para sermos resilientes precisamos de fé. Então, como é que a fé pode nos ajudar a sermos resilientes? Amém. Exatamente, principalmente em momentos difíceis. Pela graça de Deus, primeiro precisamos entender o que é a fé. Amém. Então, o que é a fé, que na verdade nós sabemos, Hebreus nos ajuda, Hebreus 11, dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova Amém. das coisas que se não veem. Exatamente. Então, o cristão não vive, né? Dos bis, não vive da sorte, não vive das permibetes, mas ele vive pela da fé. Está escrito, justo viverá Da fé. da fé. Mas irmão pastor, nesse ponto mesmo, se porventura, né, algum cristão para fazer uma aposta na Premier Beat ou algo assim, é pela fé? Já que o pastor tocou nesse elemento, porque tem muitos irmãos ali que usam esses meios, o que de alguma forma não condenamos, né? Sim. Cada um é livre e tal,
E será que é pela fé que faz aquela ficha? Graças a Deus, a fé não nos deixa dúvida no que nós estamos a fazer. Amém. E aí acredito que é suficiente. Então, quando a gente vai na primeira vítima, mas ficamos assim, vai dar certo ou não vai? Não, quando aplicamos a dúvida, aí já. Aquilo que é de fé não se duvida. Glória a Deus, isso é só para pronto. O pastor tocou ali, então nós fomos obrigados a entrar nesse campo ali. Aos nossos irmãos que de alguma forma têm feito as suas apostas, não nos levam mal, estamos aqui a ter uma conversa muito boa e poderosa. Glória a Deus, nosso pastor, agora, pelo tempo, né, que vemos batalhando na fé, em Cristo Jesus, gostaria de entender um pouquinho então o papel da oração na resiliência, né? Que o pastor abrisse mais um pouquinho essa questão, né? Qual é o papel da oração na resiliência? A oração é importante e fundamental, Amém. é indiscutível na vida do cristão. Amém. E eu vejo, aprendendo com Jesus, né, quando naquilo que era o ministério de Jesus aqui na terra, subindo aos montes, Sim, sim. sempre, e depois pregava, curava e tudo mais. Ok. Os discípulos viam aquilo maravilhoso. Sim, sim. E uma das coisas que chama a atenção, que me faz ver muita, nesse caso, importância e não largar a oração, é que os discípulos não pedem que a Jesus que é para lhes ensinar a pregar, Ok. mas ensina-nos a orar. Amém. Então nisso eu percebo que a oração é fundamental, né, para que nós possamos permanecer, porque oração é falar com Deus, a oração nos leva a um nível Ok. de intimidade com Deus. Então, Ok. quando eu andar muito com o apóstolo Daniel, querendo ou não, eu vou criar alguns hábitos Sim, sim. do Sim, sim. apóstolo Daniel. Sim. E o apóstolo Daniel vai criar também alguns, vai copiar mesmo, é natural, alguns Exatamente. hábitos meus. Assim como Pedro, ele olharam, você é dele. Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. Então é nessa direção Aham. que quando nós oramos, querendo ou não, ganhamos Amém. aquilo que são o caráter de Deus, aquilo que está Amém. ligado com o caráter de Deus. Amém. Então ficamos íntimos de Deus e ali se aplica o livro de João, né, capítulo 15. Graças a Deus eu gosto muito de ler aquele livro, né? O princípio está a dizer: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, e toda vara, todo ramo que não dá fruto em mim tem que ser cortado para que venha aquela que dá mais fruto. Querendo ou não, temos de estar ligado. E como está ligado com Amém. Deus é por intermédio da oração. Amém. Porque eu gosto ali do versículo 7 que diz: sem mim nada podeis fazer. Amém. Amém. Sem mim nada podeis fazer. Então, se a minha palavra estiver em vós, nisso, Sim, sim. vocês tudo o que pedirem, se vocês tiverem em vós e a minha palavra estiver em mim, certo? É assim, se vocês estiverem em mim e a minha palavra em vós, Exato. então tudo o que vocês pedirem vos será Concedido. Isso aqui, apóstolo, é muito poderoso, é muito Amém. profundo, porque Amém. tem pessoas que na verdade estão em Deus, mas a palavra não está neles. Opa. E tem pessoas que a palavra de Deus está nele, mas eles não estão em Deus. O pastor está a trazer É mistérios. necessário que nós estejamos na palavra e a É. palavra também esteja em nós para que nós possamos pedir Ok. e o Senhor nos conceder. Nesse caso, Amém. pedir é a oração e é fundamental. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Sim, Então, sim. oração, né? Podíamos abrir muito mais sobre esse elemento, porque é muito importante. Mas queríamos pedir a você que nos acompanha, né? Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, partilhe com mais alguém e acredito que assim estarás abençoando o nosso podcast Um Olhar Bíblico. Queremos pedir ao nosso pastor que, se puder virar um pouquinho mais para lá mesmo, acho Amém. que Glória seria... a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui com esse tempo de alegria. Amém. Meu pastor, neste caso, estamos a falar do papel da oração ainda, na resiliência. Amém. Porque eu vejo que na Bíblia, todos os homens que foram usados por Deus oraram. Amém. O que dizer de um cristão que vive sem oração? Esse é aqui o tempo dele de vida. Como é que fica? Será que vai conseguir atingir 10 anos de cristianismo? Sem mim, Nada nada podeis podeis fazer. fazer. Então, Amém. quando o cristão não ora, automaticamente ele começa a morrer. Amém. Ele começa a morrer, porque quando nós não oramos, mas queremos fazer as coisas de Deus, né? Não só as coisas de Deus, mas quando nós não oramos, a gente cria
o pensamento de que pelas nossas capacidades Ok. podemos fazer tudo, podemos fazer as coisas. Só que nós olhamos para a palavra de Deus da Bíblia, Uhum. fala que o evangelho Sim, sim. se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Exato. Então, só aquele que sente que é fraco se dirige ao lugar da oração. Amém. Então, Amém. é necessário Uhum. orarmos. Amém. É necessário Amém. orarmos, não tem como. Graças a Deus. Bom, pastor, agora tem um elemento que o pastor falou aqui sobre tem aqueles que a palavra está nele, mas não estão em Deus, e Deus tem aqueles que estão em Deus, mas a palavra não está nele. Desmistifica ainda esse mistério para nós, por favor, com todo o respeito. Glórias a Deus, Amém. glórias a Deus. Esse aqui é o versículo 5, Sim, sim. o versículo 7, aliás, Uhum. do livro de João, capítulo 15. Amém. Então, a palavra está a dizer assim, na verdade, nós estiver em Deus, Exato. e a palavra de Deus estiver em nós, Exato. o que nós pedir, o Nos Senhor será vai dado. nos conceder. Amém. Amém. E as pessoas muitas das vezes, né, Uhum. muitos de nós, queremos, na verdade, buscar ou ter as coisas de Deus. Sim. Mas muitas das vezes a palavra de Deus Uhum. não está em nós. Ok. Nós não ok. estamos em Deus, nem a palavra dele em nós. E tem Ok. outros que estão em Deus, mas só que a palavra não está. Mas como é que como é que estar em Deus e a palavra não está nele? Apóstolo, Um exemplo básico. Uhum. Eu pelo menos já ouvi muitas, né, muitas mães que têm aquela crença. Ok, ok. Tem aquela crença quando acontece uma e outra situação, até deitam sal na chapa e tudo mais, né? Aquela mitologia e tudo mais. E quer dizer que acredita, Ok. mas só que não tem a A palavra. palavra. Não tem a palavra. Ok. Simplesmente tem. É aquilo que se diz na verdade. E vemos também pessoas em igrejas mesmo neopentecostais de que fazem muitas propagandas. Sim. E aqui podemos dizer que têm, né, a salvação, Uhum. mas não têm a doutrina. Ok, Não ok. tem a doutrina. Ok, significa não está enraizado na palavra, mas tem fé. Certo. Ok, certo. amém, É amém. necessário que nós, na verdade, carregamos duas as duas coisas. Amém. Está em Deus e a palavra também tem em nós. Por quê? Porque Deus não tem pena de Ok. nós. Não. Ele sabe o que nos deu. Amém. Ele não nos deu um espírito de covarde, é um espírito de quê? De fortaleza. Fortaleza. Então Deus não tem pena, não, isso aqui. Porque não. Amém. É a palavra. Deus se move Amém. pela palavra dele. Por isso é que é necessário que, na verdade, oramos uhum. e também andemos na palavra de Deus. Amém. Então isso nos remeteria ao livro de Tiago, né? Tu dizes que tens fé, mostra-me as tuas obras, né? Sim. Você diz que tem fé, tá bom. Agora, onde é que estão as tuas obras? Exatamente. Sendo uma bênção, gostaríamos que o pastor nos desse exemplos bíblicos, né, sobre resiliência. Assim, citasse alguns nomes, narrasse algumas histórias sobre resiliência. Acredito que vamos falar, né, do maior bandeirante da fé, né? Amém. O apóstolo Paulo, pela graça de Deus. Amém. Na verdade, temos muito a aprender com o apóstolo Paulo e é uma bênção grande falar do apóstolo Paulo. E que muitas das vezes Paulo teve momentos difíceis na vida. Amém. Momentos difíceis da vida, mas até que muitas das vezes já chegou de falar: miserável homem que sou, quando estou fraco sou forte, noite, em vigias, muitas vezes, muitas das vezes açoitados. Exatamente. Então, olhando para Paulo, é um exemplo prático de resiliência. Glória a Deus. E no final, Paulo está a falar: combati o bom combate e completei a carreira. Essa aqui, essa é a missão, é ali. Amém. Onde na verdade Amém. nós devemos chegar. Amém. Esse deve ser o nosso desafio, apóstolo. Amém. Qual é o conselho que o pastor dá dentro dessa linha? Para aquelas pessoas que, quando Deus não abre uma porta, automaticamente desistem da fé. Porque quando estamos a falar de resiliência, estamos falando de resistir independentemente de, né? Porque existem muitas pessoas hoje em dia abandonando a fé porque Deus me prometeu algo, mas e não cumpriu. E às vezes ficamos em dúvida, mas Deus lhe prometeu mesmo, ou ele é que entendeu assim? Mas um conselho básico para essas pessoas.
estamos a falar de resiliência, precisamos aconselhar algumas pessoas. Porque há quem está nos assistir e quer desistir mesmo já. E talvez por essa palavra seja fortalecido. Oh, glória a Deus. Amém. Você que está nos acompanhando, não desista. Porque Amém. Deus nunca desistiu de você. Glória a Jesus Deus. disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, perdão, não há necessidade de desistir. Nós estamos, na verdade, estamos num trabalho, né? Estamos em um processo em que nós estamos a viver a esse momento, mas dizer que não existe guerra que Amém. dura para sempre. Glória a Deus. Então, não existe guerra que dura para sempre, por isso você precisa olhar para o Senhor como autor e consumador da sua fé. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Então Deus faz as coisas no tempo dele, porque ele é perfeito. E lembrar sempre de que, né, exemplo, temos o Mateus capítulo 24, versículo 13. Aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Amém. Então isso mostra que, fala de perseverança, nessa perseverança tem um processo. E devemos entender quando é que estamos a viver num processo, porque o processo nos prepara, o processo nos capacita, e só depois de passar desse processo é que vamos falar de resiliência. Ok. Se nós não conseguir passar, não temos como. Então, por isso é que Amém. é preciso apertar o cinto e lembrar que nunca alguém vai falar de pessoas que caíram. Se hoje nós falamos de Paulo, falamos de Pedro, falamos de outros, é porque eles tiveram que persistir. Permaneceram Quando firmes. nós Amém. olhamos para as Sagradas Escrituras, vemos que não foi fácil. Amém. Não foi fácil, Amém. tiveram momentos difíceis, mas perseveraram e até o fim. E graças a Deus hoje são inspiração nossa. Por isso você que está nessa situação, não é o fim. Deus tem muito na tua vida e Deus vai fazendo a graça. Não desista. Glória a Deus. Então, quer dizer, meu pastor, eu queria que o pastor falasse um pouquinho mais sobre a importância da resiliência para o cristão, né? Porque tem-se a ideia de que, bom, o cristianismo é tudo um mar de rosa. Essa é a geração de cristãos que tem vivido muito por essas águas, né? E para o pastor, pelo tempo de cristianismo que tem, gostaria que falasse mais um pouquinho sobre isso, porque, porque há quem se converte hoje, 2, 3 meses, 1 ano, e pensa que sempre vai ser assim, tacuiá. Amém. Amém. Cristianismo não é fácil. Amém. Não é fácil. Devemos, na verdade, entender algo muito importante. Sacrifício não é fácil, mas sacrifício não é sofrimento. Amém. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é honra. Sacrifício é um prazer. Amém. Sofrimento são coisas que vêm por intermédio das dores que nós vamos sofrer Ok. enquanto estivermos aqui na terra. Amém. Então, essas situações todas, isso é sofrimento. Mas sacrifício é andar com Cristo Jesus. Sacrifício, um programa de jejum. Você sente-se honrado em fazer aquilo. Amém. Então, Amém. por isso é que a resiliência é muito importante e fundamental. Todos nós, na verdade, já vivemos situações difíceis. Amém. Já vivemos situações difíceis e que Deus muitas das vezes vai permitir, porque tem algo lá em frente. E precisamos entender que é muito importante aceitar, viver nesse processo de Deus, né? Aí podemos buscar um exemplo, né, na vida de José. Uhum. E a graça de Deus é um exemplo. Amém. Odiado pelos irmãos, Exato. vendido pelos irmãos, Uhum. quase morto, Exato. e alguém que muita promessa, muita coisa está Na vida dele. Quer dizer, um homem cheio de promessa, mas tantos problemas na vida. de fato, é por ali. E nós hoje, pela graça de Deus, também temos muitas promessas. A Bíblia está cheia de promessas. Amém. Amém. Está cheia de promessas. E, né, as coisas valiosas no momento estão escondidas. Exemplo, o diamante não está sem Não cima. está muito exposto. Não está exposto. Certo? Exatamente. Muito obrigado, apóstolo. Então, aconteceu, José tinha isso tudo Amém. na mente. De repente, acontece traição, Exato. é vendido, Muita coisa. lá é preso injustamente.
Ainda o mordomo lhe esquece mais na cadeia. Esquece na cadeia. No nosso contexto, a pessoa terá desistido já há muito tempo. Da fé, exato. Tem muitas pessoas que abandonaram a Deus por muito menos do que isso. Desculpa que alguns até é mesmo, né? Curandeiro, essas coisas ali, magia e tudo mais. Porque Exato. acho que estão a me perseguir isso, porque Exato. não tem a palavra, né? E não perceberam, não sabem guardar. E é aquilo que Amém. é mesmo a fé e as promessas. Amém. E em José vemos que depois de tudo isso, Uhum. depois de resistir, veio a bonança. Aquilo Amém. que Deus prometeu se cumpriu. E podemos voltar na vida de Jó. Existem coisas que Deus vai permitir, né? Naquela conversa que os filhos de Deus foram lá e também aparece o Satanás. Satanás. E o Senhor permite, né? Que vai, massacra, brinca, faz, né? Mas que não tem essa vida de Jó. Exato. O que é que Jó fez? Jó simplesmente permaneceu. Não sabia Amém. o que estava a acontecer, mas somente permaneceu. Ok. E eu permaneci. Vamos ver que nos versículos, né, 30, né, 32, 33, Jó nunca teve a oportunidade de ouvir assim a palavra de Deus, mas lá Deus fala com ele. Amém. Lá Deus fala com ele, mas antes não tinha, apesar de ter muita coisa mais. Lá Deus Exato. fala, você sabes quem fez quem O criou universo, o exatamente. Isso é bênção, é porque ele bênção. permaneceu. Amém. Se ele caísse, não teria o privilégio de ouvir essa voz e a multiplicação, a triplicação daquilo que ele tinha. E meu pastor, ali mesmo entramos já então no impacto da palavra na resiliência. Certo. Porque a palavra Amém. tem um impacto forte. Gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre isso. Falamos da oração e tal. E falasse um pouquinho sobre o impacto da palavra na resiliência, por favor. Amém. Amém. Sim, então vou terminar com. Sim. Então é nessa direção, apóstolo, é nessa direção que nós todos precisamos perseverar. Amém. Então, quando aplicamos, né, ou conciliando, contextualizando a residência e a palavra, Uhum. a palavra não pode estar distante de nós, porque Amém. é só olharmos para o princípio das coisas. Uhum. Como é que foi feito o universo, criado o universo? Pela palavra. É pela palavra. É pela palavra. Então, nós aprendemos, entendemos também biblicamente, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus em João 1. Amém. E sem Jesus nada do que foi feito se fez. Sim, sim. Nele estava a vida, né? E a vida era a luz dos a homens. luz dos homens. Amém. Quando nós olhamos no capítulo 17, versículo 17, está a dizer: santificai-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Aí Amém. quero, na verdade, escandalizamos um pouquinho, porque vamos falar das 7 colunas da verdade. Amém. Tem, né, santificado na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Exato. E nós vemos que o livro de João também, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. O livro de João, capítulo 14, versículo 6, está a dizer: eu sou o caminho, A verdade e a vida. vida. Amém. Jeremias, capítulo de número 40, acredito que é o versículo 10, se a mente não me falha, Uhum. está a dizer que Deus é a verdade. Amém. E em 1 de João, capítulo, os versículos já estão a fazer confusão, acho que é capítulo 3, no versículo 6, Uhum. a palavra também está a dizer: aquele que vem em fogo em sangue, o Espírito Santo testifica, porque o Espírito é a verdade. Ok. Então vamos ver que aí tem a coluna de quem? Da verdade. Amém. Então, quando voltamos para João 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, aí vem uma questão. Pelo menos já me fizeram isso numa campanha de evangelismo, amém? Numa campanha. Como assim conheceres a verdade? A verdade? Será que a verdade liberta? Eu disse sim, a verdade liberta. Então por que Satanás conhece a verdade, mas não está liberto? Uhum. Eu, na verdade, fiquei assim: meu Deus. Por que mesmo? E apóstolo, aqui, graças a Deus, corremos rapidamente no mesmo livro de João, porque a Bíblia ela Exato, responde, ela se autoexplica. pela graça de Deus. Amém. Corremos no livro de João, capítulo de número 8, e o versículo 44, pela graça de Deus. Amém. Então, vos tendes por pai o diabo e quereis Satisfazer o desejo do vosso pai, sim. porque ele é homicida desde o princípio, Amém. nunca se firmou na verdade. Exatamente. Está aí a palavra. Aí tá a resposta. Sim, então, nunca se firmou Na na verdade. verdade.
Por isso é que ele é mentiroso e pai da E mentira. a primeira vez que a Bíblia, né, atribui Paternidade. paternidade. Ah, glória a Deus. Tá? Aleluia. Amém, amém. É muita coisa. Sim. Quer dizer, meu pastor, em função do tempo, acho que eu tenho que ir devagar, porque o pastor abre aqui muitos rolos. Glória a Deus. Então, vamos continuar. Meu pastor, a próxima pergunta é baseada em factos reais. Amém. Existem muitas pessoas que dizem, não, eu não vou na igreja porque a igreja é o meu coração. O que, prontos. Mas por que digo isso? Gostaria de saber como a resiliência é fortalecida na comunidade, ou seja, na igreja. Quer dizer, será que estando na igreja você também é fortalecido? Gostaria que o pastor abrisse esse elemento ali. Já que é muito profundo. Amém. O AP tem que me dar aí uns dólares. Ah, Jesus. Glória a Deus. Eu, na verdade, gostaria de responder essa palavra dando um exemplo. Amém. Dando um Amém. exemplo. Amém. Eu gosto muito desse exemplo. Amém. Na verdade, veio o tempo do dilúvio. No dilúvio, o pessoal teve de estar na arca. Amém. E nós vamos perceber que na arca entrou em cada espécie um casal. Sim, sim. Depois entraram os seus filhos. Amém. Então, era uma arca e havia muita chuva. Lá fora estava chovendo que não dava para ficar, porque as pessoas acabaram mesmo, estavam a morrer. Exatamente. Sim, estavam a morrer. Então, nesse contexto, o pessoal estava lá na arca. Qual era o lugar seguro? É a arca. Era a arca. A arca. Sim. Então nós vamos perceber que entre estar fora e estar na arca, valeria a pena naquele tempo estar na arca. Mas vamos perceber que a arca não era assim tão católica, porque não é perfume. Exato. Os animais fazem. O boi faz aí as suas necessidades. O porco. Rebola naquela Faz barulho. Ué. Vamos falar também, os homens estavam Os ali. homens, exatamente. Não saíam, estavam ali. Então, era na verdade, eu acredito, não imagino. É uma 40 desorganização. Né? Cheiro, desculpa falar assim por termos, né? Exato. Miúdos. Exato. O cheiro que vinha dali. Sim, sinceramente, não era algo assim fácil, mas as pessoas saíram da arca, não, porque entrar na arca. Então, mesmo acontece, estando na igreja, Amém. precisamos perceber que alguns, de acordo com a nossa residência, vão permanecer. Amém. Porque na igreja nem todo mundo já está precisamos entender que não estão na mesma dimensão que nós estamos. Amém. E Amém. tem aqueles que na verdade são mesmo meninos na fé. Tem aqueles que vão levar coisas e vão mesmo falar. Tem carnais e também precisamos entender que importa que o joio cresça com trigo. Amém. Então isso tudo está misturado ali, mas ainda assim entre estar na igreja E fora? estar no mundo, é melhor estar no mundo, na igreja. Amém. Essa resposta do pastor Castela fez me lembrar. Amém. O que o bispo de hoje sempre fala. Amém. Ele fala a igreja é o melhor lugar. Meu grande brother. A igreja é o melhor lugar para se ficar. Amém. E então, Amém. de alguma forma, isso fortalece muito o cristão. Amém. Né? Amém. Eu acho que o pastor, pelo tempo que congrega, Sim. podia dar aqui exemplos, talvez, de pessoas que se desafastaram. Pode não citar nome, né? Ou se desafastaram, ou então que pela igreja, né, permaneceram firmes, porque como pastor acredito que recebe muitas pessoas no gabinete para aconselhar. Há quem queria desistir mesmo hoje, mas quando veio conversar com o pastor, a fé ficou fortalecida. Quer dizer, como é que o pastor pode falar mais um pouquinho sobre isso? Porque existem muitas pessoas que querem viver desigrejados. Meu amado, é na verdade um risco grande. E Amém. estamos a correr, né? Estamos a correr mesmo para a morte. E eu mesmo que na verdade falo, Amém. já levei, né, facas, já fui traído e já cometi na verdade muitos erros que em algum momento pensei também em desistir, pensei em não avançar, porque são aquelas situações mesmo
da vida, mas quero te dizer que uma comunidade faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque eu mesmo, pela graça de Deus, só permaneci por estar numa comunidade. Porque Amém. alguém vai sempre trazer um louvor pela graça de Deus, né? Como Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, né? Quanto mais irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se é um hino, se é um louvor, se é uma virtude, nisso pensai. Amém. Então, quando nós estamos numa comunidade, vai sempre haver uma palavra de consolação, uma palavra de exortação, um hino, um louvor, uma oração que poderá mudar o curso das nossas vidas, diferente de estar distante, porque a Bíblia é bem clara a dizer que quem fica distante busca a sua própria glória, destruição. a sua própria destruição. E Amém. não Amém. não é aconselhável, na verdade, estar distante. Você Esse, meu pastor, desculpa, esse texto de provérbio é poderoso. Amém. Aquele que se separa busca a sua própria destruição. Busca. Pastor, pode continuar. É Busca. poderoso esse texto. Busca a sua destruição. Então, pois, meu amado, Amém. não é tempo de ficar em casa. Tens uma situação, se conserta. Deus está ali. Enquanto tiveres em vida, você pode fazer diferente. Amém. E até aqui quero abrir, né, uma deixa do livro de João, capítulo 9, Amém. quando fala do cego de nascença. Amém. É muito importante compreendermos isso, de que tem momentos que nós vamos passar por situações que nós vamos buscar culpado e tudo mais, porque eu vejo a pergunta dos discípulos a Jesus por intermédio, né, nesse caso, se baseando na vida do cego de nascença. Eles perguntam, para que ele nascesse assim? Exato. Quem pecou? Exato. Ele ou os seus pais? Isso aqui mostra que, né, pelo menos os discípulos entendem que quando alguém nasce com um problema, uma dificuldade, Amém. então alguém tenha cometido aquilo. Mas no cego de nascença, acredito que os discípulos estavam um pouquinho distraídos, porque não havia necessidade de perguntar se Quem pecou? ele, Ok. porque ele é cego É de cego. nascença. Exato. Como é que ele vai pegar? Exatamente. Sim, ele é cego de nascença. Só que os discípulos às vezes eles gostam de ouvir o mestre falar, então Acho que, faziam qualquer pergunta. Eu vejo isso. Eu gosto mesmo, às vezes usa mesmo, provoca mesmo. Eu vejo isso Não, na a igreja. ideia, mesmo na igreja, Sim, acho que eu o pastor vejo- tem tido essa experiência. Graças Quer a dizer, Deus. você sabe que ele já entendeu Já o texto, entendeu. mas ele vai te perguntar só para ter alguma conversa. De facto. É mesmo assim É que característico dos acontece. discípulos. Yeah. Então, Amém. Jesus vem com a resposta, porque ele pergunta, né? Ele Uhum. ou seus pais? Exato. Aí a possibilidade é talvez os seus pais, Amém. porque ele era cego de nascença, mas só que Jesus nem fala que é os seus pais. Uhum. Ele vem dizendo que não é ele, nem Os seus pais. Mas ele nasceu assim para que se cumprisse a glória de Deus. Amém. Isso mostra que durante a caminhada Uhum. tem coisas que nós estamos a passar Amém. e vamos nos perguntar onde é que eu pequei. Exato. Falhei aonde? E talvez a pessoa nem pecou mesmo. É por ali. Não pecou. Sim. E É para que se manifeste a glória de Deus. tem esse detalhe. Se Amém. você pecou, graças a Deus tem o bispo de hoje, né, É. dando o fóssil. E graças a Deus isso ajuda aí buscar um pouquinho o nosso passado. E também tem aí tem muitas outras Amém, informações amém. que podem nos ajudar Ajudar a cobrir essas brechas. sim, a cobrir essas Amém, brechas e amém. fazer uma coisa boa, ou pelo menos depois de fazer fui desafiado e pela graça de Deus Amém. descobri na verdade muitas desordens, muitas portas que estavam Abertas. abertas na minha vida. Glória a Deus. Então é Glória a necessário muitas vezes e que vai nos dar esses detalhes, essa abertura, essa visão Uhum. é a palavra, É a palavra de Deus. Por isso é que não podemos estar distante de Deus, Amém. porque estar distante de Deus é mesmo cair, é se Amém. destruir, é auto se destruir. Amém. É por aí, apóstolo. Bom, está sendo uma bênção, né? Meu pastor, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta um pouquinho provocativa, mas que está tudo voltado ao tema, né? Amém. Então, como manter a esperança quando tudo parece perdido? E nessa pergunta gostaria que o pastor, né, ainda que não falasse o que passou, mas um momento da vida que disseste, acho que hoje mesmo vou desistir. Mas por quê?
se recobrou a esperança. Apesar de tudo que já se falou aqui. Como recuperar Exato, a esperança. exato. Tem momentos em que não vemos mais. Não vemos mais. Ai, meu E se nos Deus. desse um exemplo seu, agradeceríamos. Porque todo mundo um dia já disse, Pastor, que hoje, Senhor, muito obrigado, eu sei que você é real, mas parece que vou recuar. O que aconteceu? Qual é a luz no túnel que apareceu? Amém, amém. Sinceramente, não é, na verdade, fácil, Amém. mas dizer que Deus é tão bom que não faz as coisas por acaso. Amém. Podemos olhar na vida de Moisés num momento difícil em que ele não via mais como fazer. Deus enviou aí o seu sogro Jetro, Amém. que deu um conselho Amém. fundamental que mudou toda a liderança De Moisés. completamente, certo? De Glória a Moisés. Deus. Então, é necessário e é imprescindível mesmo que possamos olhar para Deus. Amém. Para manter a esperança, simplesmente devemos olhar Para para Deus. Deus, porque tem sempre um sirineu. Amém. Então, tem sempre um sirineu. As Amém. coisas não acontecem por acaso. Então, olhando para a minha vida, Uhum. apóstolo, eu falo isso, né? Antigamente eu poderia chorar, porque eu cheguei numa fase Amém. em que não conseguia apanhar sono. Oh, O que a única forma, né, de dormir era mesmo pôr assim um filme, como eu gosto de filmes. Uhum. Você passa um filme uhum. e está deitado. Ok, esperando dormir. E vai assistindo o filme e, querendo ou não, o filme tem aquela força, aquele impacto, que quando você perceber, quase que esqueceste todos os problemas, estás atento no que vai acontecer. Exato. Você se despide de tudo. Uhum. E só vai espantar, o filme não terminou ainda, você dormiu. Dormiste. Era assim. Oh, Eu só consegui, então não foi fácil. mas como é que o pastor superou essa questão? Porque os filmes depois também. Epa, percebe que o filme já não está fazendo mais aquele efeito. Superamos pela primeira graça de Deus mesmo, né? Amém. Que se aperfeiçoou. Amém. Isso quando reconhecemos que precisamos de Deus. Amém. E o Senhor coloca sirineu, né? Como Glória a disse, coloca Deus. sirineu. Glória a Deus. Aí eu tive, na verdade, não vou citar nomes só para não. Sim, são já vários. podem só. E se nem me citares depois eu vou. Mesmo que eu não estava lá, né? Até não diria vários, apóstolo. Amém. Não Amém. diria vários. Amém. Mas eles sabem. Amém. Eles Amém. sabem. Amém. Eles sabem porque, pelo menos nesse contexto, eu vejo mesmo 4 pessoas vejo 4 que deu naquele braço. Quero dizer, todo mundo na vida precisa de alguém que lhe dá um braço quando está para cair. Precisamos. Quer dizer, e já pastor, né? Essa situação é já pastor. Já. Então, a resiliência. Já. E, sinceramente, que é preciso ter amigo que nos eleva. Eu gosto. Amém. Eu gosto de. Amém. Quase que estou a ser desafiado a falar nome mais. Não precisa falar, meu pastor, para evitar aí. Porque eu acredito que alguém vai comentar e eu não me citaste. vai ter que ter exatamente a sessão número 2, voltar para citar alguns nomes. Mas eles se conhecem, eles sabem o momento que estavam ali. Então é por ali, né? Manter a esperança quando tudo parece perdido. Dizer que, né? A Bíblia é bem clara dizer que o justo pode cair 7 vezes. Amém. Mas se o justo pode cair 7 vezes, é um pecador. Amém. Meu pastor, esses mistérios. Sim. Amém. Então, você que tem em casa, né, que já tiveste uma situação, enquanto estiveres em vida, é porque a graça de Deus ainda está sobre a tua vida. Amém. Não desista. Amém. Não desista. Aí é normal que apareça pessoas que na verdade vão falar e tudo mais. Isso aconteceu também com Jesus, né? Amém. E Amém. havia Foi tempestade, acusado de coisas. mas não desista. Amém. Não desista. Então, ele é o nosso maior modelo para já, né? Glória a Deus. Não existe alguém nesse mundo Não que já tem foi como. acusado como ele. Não tem como. Morte terrível. O que aconteceu com o Senhor, eu acho que nunca mais vai acontecer com ninguém. Acredito que não. Yeah. Porque Acredito que não. os homens eram crucificados
mas nunca foram batidos como o Senhor, Senhor, sim. a ponto de já não ter nem sangue, nem nada. Acho que, apóstolo, até hoje, quando eu leio Isaías, Amém. sinceramente, 53. os olhos ficam mesmo, certo, já 53, obrigado. Amém. Os olhos ficam mesmo... Não, por isso é que, veja, há algum tempo as nossas mães, quando assistíamos, é agora, né? Entendemos o significado da morte de Jesus quando estão aquela encenação do filme de Jesus. Sim. Nós já não choramos, falamos daí veio a vitória, mas antigamente aquilo é chorar. Bom, pois é. Meu pastor, gostaria que estamos a correr para o final. Gostaria que temos mais uma, duas, três perguntas. Amém. Gostaria que o nosso pastor falasse um pouquinho sobre a resiliência, sobre suportar o peso que vem, e ao mesmo tempo é sobre transformar a dor em alguma coisa que vai te fortalecer, em uma energia. Gostaria que falasse desses elementos, porque existem pessoas que, apesar de estarem a suportar, não conseguem usar aquela dor como motivação. Por favor. Amém. Primeira coisa, amém, nós precisamos trabalhar muito o nosso interior. Glória a Deus. E a dizer que nem todas as pessoas que estão conosco vão terminar, na verdade, conosco. Amém. Precisamos nos preparar. Amém. E é nessa direção. Amém. E aí, quando nos preparamos nessa direção, então isso nos dá capacidade de suportar determinadas coisas. Amém. Então, os elementos não temos outra coisa. Primeiro mesmo é oração. Amém. Falar com Deus. Amém. A palavra de Deus. Amém. Se render mesmo diante da presença de Deus. Amém. E não esquecer que, né, como dizemos, a vida cristã requer sacrifício. Glória a Deus. E sem esquecer que precisamos, pela graça de Deus, fazer sacrifício. E sacrifício não é sofrimento, mas com prazer, na intenção de que caminhamos. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes existem, por exemplo, pessoas que nesse momento estão a nos assistir, que estão passando por um momento difícil. Há quem é cristão, né? Ontem ainda era cristão, mas acabou errando em alguma coisa, falhou em alguma coisa. Gostaríamos que o pastor desse um conselho para esse tipo de pessoa que está nessa situação, porque estamos a falar de resiliência. Talvez ele vai dizer, pronto, já errei, então não há necessidade de permanecer, vou desistir. Amém. Errar, né? Errar duas vezes, errar duas vezes, né? Ou cometer o mesmo erro duas vezes, isso pode muitas das vezes nos frustrar. Ok. Errar mais de duas vezes pode nos frustrar, porque vamos lutando e a pessoa fala, não, hoje eu não consigo e tudo mais. E o apóstolo fez uma pergunta excelente de que quando alguém peca e acha que não, já não tenho mais solução. Isso aqui é a palavra do homem, a visão do homem, é o ver do homem. Amém. É o ver do homem, porque Deus não nos vê assim. É algo que eu tenho falado, na verdade, todos nós somos, né, filhos de Deus. Principalmente aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador são filhos de Deus. Amém. Mas, apesar de sermos filhos de Deus, tem aqueles filhos próximos. Quer dizer que Deus ama todos, mas tem filhos íntimos. Ok. Então, uma vez que tem filhos íntimos, e a palavra é que Deus ama todos, então, independentemente do que nós fazer, Deus nos ama. Só não devemos permanecer fazendo aquilo. Amém. Não podemos, porque Hebreus, na verdade, nos ensina que quando nós somos surpreendidos sempre na mesma falha, cometendo pecado, andando no pecado, então é como se tivéssemos a crucificar novamente o Senhor Jesus. Então, a palavra é que não permaneça nesse caminho. Amém. Levanta enquanto é cedo. A palavra está a falar, desperta, tu que dormes. E está a falar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? Isaías 55. Sei que é bem claro a dizer, deixe ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, Amém. você que está nessa situação, quando é cedo, volta, porque Deus tem o melhor para ti. Glória a Deus. E também não dá para contar uma história onde parece que o artista só ganha todas as lutas. Amém. E qualquer um que esteja no caminho da fé Amém. é como um artista que está a fazer o seu próprio filme. Glória a Deus. Vai tendo algumas quedas, vai Vai. tropeçar,
Sim. Mas deve-se Estamos lembrar. Estamos numa luta, pé. Estamos numa guerra. Exato. E quando entramos numa luta, nem numa guerra, Uhum. pé, nós podemos ganhar. Exemplo, né? Vamos falar com exemplos. Sim, sim. Vamos pôr ali 2 pessoas a lutar em boxe. Exato. Né? Os dois lados vão sofrer, mas por vai aí. ter um vencedor. Um vencedor. Ainda que a gatinha, mas venceu. Venceu. E o que venceu? Não apanhou? Apanhou. Você está sangrando, mas venceu ou não venceu? Então estamos numa luta. Amém. Sim. Esse é o segredo. Amém. Porque não dá para desistir. Não dá. Depois não de dá. tudo que ele fez por nós, Não dá. não dá. Não Então, Não dá. praticamente estamos na reta final do nosso podcast. Estaríamos aqui mais tempo, mas o nosso tempo não nos permite, né? Se você está assistindo e você não é inscrito, queremos pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, partilhe com mais alguém e acreditamos que o Senhor estará lhe favorecendo. Queremos pedir ao nosso pastor Castela, né, como considerações finais, últimas palavras, conselho. Está à vontade, pastor. Então, Deus te ama muito. Amém. Deus te ama muito. Você é, na verdade, a coisa mais preciosa de Deus. E dizer que, na verdade, precisamos viver em comunhão é fundamental, é importante, porque faz parte daquilo que nos 2 propósitos da igreja, faz parte da comunhão. Então, vemos que a igreja, na verdade, tem a comunhão, vai gerar vida da igreja. Amém. Nesse caso, ou então vai gerar a missão da igreja, a missão gera essa vida da igreja. Amém. Nós, na verdade, precisamos andar, suportar uns aos outros, e quando alguém tiver caído, na verdade, levantar. E você que está caído não significa que as coisas acabaram Sim, sim. e que Deus te esqueceu. Não. A palavra está a dizer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e também, na verdade, o salário é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém. Então, a salvação não é pelos teus esforços, mas é pelo que Jesus fez. Então, isso que Jesus fez vai exigir de ti a obediência, que na verdade está ligado com a salvação. Por essa razão, você que está caído, volte. O Senhor Jesus está à espera. Lembra da cruz. Jesus morreu de braços abertos. Isso revela que está mesmo aberto para te receber. Então, enquanto é cedo, venha ao Senhor Jesus, faça parte dessa grande família. Amém. E Deus em Cristo Jesus continue abençoando. E também, na verdade, dá uma deixa. Abençoe o canal, segue. Amém. E que na verdade serás abençoado. Hoje estou aqui, amanhã será outro. E pela graça de Deus, conhecemos o apóstolo, um homem generoso, da parte de Deus, prega a doutrina verdadeira, a doutrina de Cristo. E então siga esse canal, faça parte e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então terminamos para a glória do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo Jesus continue com cada um de nós. Até ao próximo episódio. Shalom Adonai.